Olá a todos. Ahm, eu queria falar sobre a alegria ser um dos sentimentos ou das emoções ou dos estados da alma que pode ser um antídoto para tudo. Então, se, segundo o que tem sido descoberto, que 0,9999% de cada átomo é vazio. Então, só há 0,0001 de matéria, portanto, isto é o que os cientistas descobriram de há uns anos para cá. Isto é física. O vazio é uma coisa que se sente e que não é palpável. Então, a partir desta premissa, nós podemos assumir que tudo, ou quase tudo, portanto 0,9999% daquilo que existe é energia. Desta forma, é mesmo real que se eu conseguir manter a minha energia em cima, a matéria não é mais forte do que isso. Aquilo que se me apresentam, os factos, as coisas reais, o dinheiro, as palavras duras de alguém, são só 0,0001 daquilo que acontece ou daquilo que me pode abater. Conhecimento é poder. Então, se eu sei que 0,9999 é vazio, que é energia, em que então eu posso mexer nessa energia, trabalhando a minha energia para estar em cima, tudo o que vier que é aparentemente contra é esmagado perante esta força que, pelos vistos, é muito maior. Esse vazio é muito maior. Então, quando eu percebo isto na prática, quando nós estudamos estas leis, quando temos este conhecimento, mesmo que os outros ignorem e que só acreditem naquilo que veem e naquilo que podem provar, eles estarão sempre a perder na medida em que eles só estão a ter em conta 0,001 da realidade. Então, se eu tiver em conta 100% da realidade, se eu souber como é que funciona, não é? Por isso é que é importante saber as leis do universo e como é que isto se move, eu sou capaz de atrair abundância só mudando a minha energia. Eu mudo a matéria se eu mudar a minha energia. Então, nós sabemos que a energia do amor é muito forte, não é? A energia do amor é muito forte. A energia da gratidão é muito forte. A energia da alegria é muito forte. E isto vai depender, não dá para forçar, não é? Se a pessoa não for uma pessoa de estrutura, se o seu espírito, a sua força, aquilo que ela é, não for uma pessoa amorosa, deliciosa, que é o meu caso, eu não sou uma pessoa doce e a forma como se revela o amor em mim não tem a ver com palavras muito bonitas ou com muitos beijos ou com muitas. O amor em mim vibra de outra maneira. Por exemplo, a da gratidão em mim, é uma coisa que eu vibro na gratidão, porque estou consciente do presente que é isto que é a vida. É super entusiasmante quando a gente descobre que tudo é amor, que tudo o que acontece de mal também é bom para nós.
que a sombra está ao serviço da luz, portanto, tudo o que é sombra e todos os desaires que me acontecem, todos os traumas que eu tive na vida, todas as dores e as angústias que eu tenho em mim, estão ao serviço da luz. É como se a luz estivesse a dizer assim: olha, esta menina não está a ver a luz, então temos que lhe dar contraste, porque ela só consegue ver o branco se ela vir o preto. Então vamos lhe mandar sombra para ela reconhecer a luz. Enquanto ela não vir a luz, ela tem que ser bombardeada com sombra até ela conseguir ver a luz. Então, quando a gente descobre isto na prática, não é só uma ideia. A gente tem ideias espirituais, a gente lê coisas, faz-nos sentido, concordamos, mas depois há um momento que a gente integra e é um clique que acontece por dentro e a gente percebe como é que o mundo funciona. Então é impossível não se estar grato. Mas eu não sou uma pessoa típica, sossegada, que está em agradecimento. O agradecimento vibra em mim, mas não da forma clássica. Agora, uma energia que vibra em mim, isto varia de pessoa para pessoa, é da alegria. E durante muitos anos eu tentava camuflar neste caminho espiritual que eu tenho vindo a tomar há 11 anos. Muito tempo eu tentei camuflar essa alegria, essa força da alegria, porque achava de alguma forma que ela estava a perturbar o meu caminho espiritual. Porque eu tinha um preconceito em relação ao caminho espiritual. Eu tinha a crença de que para eu ser espiritual eu tinha que estar em pausa, eu tinha que estar em constante autoobservação. Eu não podia distrair, eu tinha que estar em presença. E achava que essa alegria era o avesso dessa presença. E incorri neste erro muito tempo. Até que tive que me render à minha natureza. Eu estava a abafar uma força, um dom que me haviam dado e estava a desperdiçar. Então eu não estava a vibrar em agradecimento total, porque esta força que eu tinha eu estava a negá-la. E isto é uma forma de não estar em agradecimento. Então, os dons que me deste, divino, universo, os dons que me deste eu estou a recusar porque eu, no meu ego, na minha ideia, isso é errado. Então eu não vou ser assim. Então isto é uma forma de eu não estar em agradecimento. Então eu percebi que eu estar em agradecimento, em gratidão, era aceitar esta alegria, esta força que há em mim. E que eu era ignorante quando achava que ela era uma perturbação. Era ignorante quando eu achava que ela era o avesso da presença. A alegria é a presença. Mas eu perco alguns detalhes e não estou atenta às subtilezas do que acontece em mim, por exemplo, quando alguém fala comigo, ou porque estou numa energia muito alta. Então eu não consigo ter acesso a muita coisa. E depois percebi, na prática, treinando, foi como se eu me dissesse a mim mesma: então está bem, dá-te a chance, experimenta durante um tempo voltares a assumir essa alegria. Voltares a ser o que és. Porque um preconceito também que eu tinha é que eu achava que essa alegria era uma máscara minha que eu usava para esconder era uma máscara para agradar, ou era uma forma que eu arranjava sem me aperceber disso de fugir da minha verdade, daquilo que eu precisava de observar. E depois resolvi, então está bem, eu dou uma chance a isto, a esta força que me vem. E eu vou usar esta alegria. E percebi que a alegria é uma energia tão alta que há muito pouca coisa
que nos afete perante a força da alegria. É tão forte. Qualquer energia mais rasteira não consegue magoar-nos, atingir-nos, porque a alegria, o riso, alguém nos ofender e a gente... Quando alguém nos diz alguma coisa que nós achamos desagradável, às vezes pode nem ser desagradável, nós é que assumimos que é, nós percebemos que mal ouvimos aquilo, existe um segundo ou dois em que a gente pode decidir se vai para um lado, se vai para o outro. Ou me ofendo, ou não pessoalizo. E eu, quando não usava a minha força da alegria, eu estava tão em pausa que eu descia até àquela energia rasteira e era impossível, era demasiado tentador. Era demasiado tentador eu não pessoalizar. Então eu de repente tinha caído na armadilha. Porque eu estava tão atento ao exterior, tão atenta a mim mesma, que eu era permeável a qualquer energia. Então eu de repente estava à mercê. O que quer que me dissessem, eu ia analisar como é que eu sentia aquilo, como é que eu digeria aquilo, o que é que aquela pessoa queria dizer com aquilo, como é que aquela pessoa está, o que é que ela está a sentir, e será que ela gosta de mim, e será que ela não gosta de mim? E de repente eu caía nessa armadilha. E achava que ser alegre era de alguma forma ser arrogante, que era ser desvalorizar os outros, que era perder as coisas importantes. Mas quando eu fiz a experiência, quando eu dei uma chance a voltar a assumir essa alegria, sem preconceito, ou tentar pelo menos, eu apercebi-me que na verdade aquilo que eu tinha medo era de assumir esta força. E que esta força me levava de tal forma que grande parte das situações ou das pessoas desistiam de me atingir, digamos assim, porque só observarem essa energia, sentirem, porque as pessoas podem não saber o que é que estão a sentir em relação a alguém, mas podem não conseguir explicar, mas sentem qualquer coisa. E à partida, vamos pôr, 50% desiste de tentar. Vai procurar outras pessoas ou outros contextos que estejam mais permeáveis para sugar aquilo, não é? Porque todos queremos roubar um bocadinho de energia aos outros, não é? Somos todos um bocado vampiros, uns mais do que outros. Então, quem está permeável para ser vampirizado está mais vulnerável, não é? Então, a tristeza é uma forma, ou a pessoa está para baixo, ou a pessoa queixar-se, ou a pessoa não ver o lado bom da vida, é muito fácil vampirizar essas pessoas, porque basta eu aproximar-me dessas pessoas e contar uma coisa triste, ou que de repente a pessoa está-me a entregar de bandeja a sua energia porque vai contar 7 histórias contra a minha vai contar 7 histórias piores do que a minha. E de repente a energia dela já está minada e de repente eu vou à minha vida e ela fica no poço. Então, como eu estava a dizer, 50% das pessoas desiste. E as outras 50%, ou vamos pôr as outras 48%, ou 49%, tenta, não é? Porque é normal que descarreguemos uns nos outros, enfim. Mas isso é... se eu não cair na armadilha, é munição para eu me tornar mais forte. Porque cada situação cá dessas, eu tenho que fortalecer ainda mais a minha alegria. Então, por isso é que a sombra está ao serviço da luz. Então, quando essas pessoas se apresentam dessa forma e, no fundo, estão a trazer-me sombra, eu tenho que ficar mais sol, não é? Para eu me ver, para eu me sentir, para eu... E, de repente, as pessoas desistem. Então, não é arrogância. É só assumir quem somos. Então, cada um deve aperceber-se dos seus poderes, da sua força, do seu espírito,
daquilo que é e assumir isso que é, com força. E é dessa forma que vai estar a atrair abundância. Porque com a força, quando a pessoa não souber fazer mais nada, ou quando a pessoa não souber quais são os seus dons, qual é a sua força, basta só sorrir. Esteja ela como estiver dentro dela, só sorrir. Ir ao supermercado, está a sorrir. Pode tomar banho, está a sorrir. Está a guiar, está a sorrir. Sempre que se lembra, faz um sorriso. E vão começar a acontecer diferenças em nós. Um filho nosso diz qualquer coisa, ou o marido, ou uma amiga diz qualquer coisa e a gente sorri. E dói aqui e a gente pensa assim, em casa vejo isto é de mim para mim, agora não vou despejar já. Pequenos exercícios e de repente o universo agradecido, a vida agradecida, se não gostarem da palavra universo, ponham vida, não é? Porque nós sabemos que todos intuitivamente que a vida está-nos sempre a dar lições. Então a vida agradecida por estarmos a sintonizar connosco mesmos, que é só isso que a vida quer. A vida só quer que tu sejas tu próprio. Ofereceram-te isso. Ofereceram-te essa singularidade, não é? Não há ninguém igual a ti. Vê bem o presente. Não há ninguém igual a ti. Mesmo que tenhas dois irmãos gêmeos, não são iguais a ti. E tu sabes disso. Então, ofereceram-te isso. Então, tu não usas o teu presente? Então, porquê que a vida está a te continuar a presentear? Tu estás a ser mal agradecido? Então, usa o teu presente. Usa a tua força. Usa o teu poder. E depois vais ver as coisas a acontecer. Mas como eu estava a dizer, a energia da alegria, ou do agradecimento, ou do amor, ou da delicadeza. Eu, por exemplo, adoro ver pessoas delicadas umas com as outras. Adoro ver pessoas que nunca se chateiam. Adoro ver pessoas que são superiores a pequenas coisas. Adoro ver, mas eu não sou isso. Eu acho bonito ver, mas não foi para isso que eu vim a esta vida. Durante muito tempo eu tentei imitar essas pessoas, achando que isso é que era ser espiritual. E depois cheguei à conclusão que eu tinha que fazer as pazes com quem eu sou. E eu sou alegre, mas sou combativa. Essa é a minha forma de amar. Se alguém, de antes eu ia a todas, hoje em dia faço a minha triagem. Se alguém que eu amo e com quem eu me importo faz alguma coisa que eu não gosto, ou que eu não concordo, mesmo que eu não tenha nada a ver com isso, eu vou à guerra. E a pessoa até se pode ofender comigo, mas ela vai perceber, se essa pessoa me amar, não é? Estou a falar das pessoas que eu amo, não é? Ela vai perceber o porquê que eu estou a fazer isto. E vai reconhecer o amor. Da minha forma. Se eu com essa mesma pessoa fosse muito fofinha, muito querida, e dissesse, não tem importância, disseste-me isso, não faz mal, o que interessa são outras coisas. A pessoa, como me conhece, sabe que eu estou a sair da minha verdade. E até vai fazer pior. E eu depois vou para o lugar da vítima, que é, então eu fui tão querida e esta pessoa ainda está a ser má. Ela está a ser má para me ensinar. Estamos todos ao serviço dos outros. Ela não percebe porque é que está a ser má, se calhar. Mas ela está a ser má porque ela está chateada de eu não ir para a minha verdade. Então ela quer. Eu não sou esta pessoa fofinha que diz, não tem importância, olha, disseste isso, é porque estavas num dia mau, tal. Então a pessoa vai, com as pessoas que não me importam, eu posso dizer isto, ou com as pessoas que eu sinto que têm cerimónia com esta luta da vida, não é? Não querem ir para a verdade. Então, para que chateá-las? Elas também estão num caminho que é sagrado e bonito. Então, cada uma está no seu ritmo, não é? Então, se eu for assim com alguém, a pessoa vai... Eu vou levar tareia. Porque eu não estou na minha verdade. Porque... E mesmo que seja uma pessoa que eu não amo, as pessoas sentem a nossa verdade. Eu se calhar vou levar a mal o senhor do café falar-me assim, este senhor do café falar-me assim, porque eu vou perceber que ele está-me a tratar mal porque ele não costuma ser assim. Mas se aquele me falar assim, eu vou perceber que é a energia dele e que a maneira dele falar não é por mal.
E eu vou saber sentir quando é que me ofende, quando é que não me ofende. Porque todos nós, mesmo que a gente não conheça a pessoa de lado nenhum, intuímos a verdade no outro. Então eu vou reconhecer isso, eu vou ver isso. Então, se eu for delicadoce, eu estou a imitar outra personagem, não sou eu. Eu tive que fazer esse luto, eu gostava de ser essa pessoa. Acho essa energia interessante, dá menos trabalho, é mais sossegada, faz-me dormir mais sossegada à noite. Mas o que a vida me está sempre a picar é, vai para a guerra, porque a guerra também é amor. Essa vibração tua é necessária no conjunto das coisas, somos todos um. E às vezes é preciso pessoas delicadosas, há pessoas combativas, e tudo é amor. Se tu paras o teu papel, tudo se desorganiza à tua volta, vai para a tua força. Então, uma das minhas forças é essa alegria, a vibrar. E se me dizem não sei o quê, eu digo... não, mas achas que não sei o quê, não. E a pessoa diz, não, mas estás chateada. Não estou chateada, eu falo assim, dá. E a pessoa sabe ler. Sabe ler. Então, a alegria misturada com esta combatividade, eu percebo que há muito pouca coisa que me incomode. E quando me incomodam, eu agradeço para dentro. Uau, eu ainda tinha isto para trabalhar, ainda tinha isto para evoluir. Eu ainda não consigo ter luz perante uma força destas. Parabéns à outra pessoa. Porque a pessoa é um ginásio para mim. Ela está a ser um ginásio. Eu estou a treinar através dela. Obrigada. Deste-te ao trabalho. Agora até te incomodaste. Se calhar até vais dormir mal com remorsos com isto que fizeste. Por mim. Então, porque eu preciso de perceber isto. A minha luz ainda não está bem treinada. Marta, treina a luz. Em qualquer contexto. Um grande beijinho e até à próxima.